Bem-vindos ao meu canal, Ficções Diversas, série de livros, ou Luís Santos, que é o meu nome, um dos meus nomes de autor, e venho fazer a primeira apresentação aqui a falar para vocês neste canal. Hum, Neste caso sobre a minha última história publicada exclusivamente em formato digital, ou seja, em formato e-book, numa plataforma que vou deixar o link na descrição daqui do vídeo. História essa chamada Rastro de Sangue, que é um especial de Halloween, para o Halloween 2022. Eu estou a gravar este vídeo e este áudio em pleno outubro de 2022. Vou deixar a passar no vídeo algumas imagens que fui eu mesmo construindo ao longo destas últimas semanas, consoante podia. A dado momento vai também passar aqui uma breve sinopse no vídeo da história a qual apresento aqui. Vou tentar que este vídeo não seja demasiado extenso, não é essa a finalidade dos vídeos que eu ponho aqui neste canal. A finalidade deste canal é, sobretudo, fazer uns book trailers de vez em quando dos meus livros, e-books, histórias, etc. E, como por exemplo hoje, gravar apresentações acerca dos mesmos. E começo por este então, já que é o mais recente e é aquele que eu estou mais a divulgar neste momento. E antes de falar da história propriamente dita, dizer também que gostava que me dissessem nos comentários que tal o som do áudio, se puderem dizer-me que tal o som do áudio, para que eu eventualmente possa melhorar em próximas apresentações, já que tenciono vir a fazer outras apresentações aqui no canal. Passamos então a esta pequena apresentação que tenho a fazer deste e-book. Rastro de Sangue, especial de Halloween 2022, ou apenas especial de Halloween, ou só Rastro de Sangue, porque é assim que ele está na plataforma na qual a publiquei. É uma, como já devem ter entendido, quem, quem já leu, ou pelo menos quem já, já deu uma olhadela, digamos, aos detalhes e às características desta história. É uma história de terror, mas também de ação. Quem já o leu, poucas pessoas até agora, na verdade, mas já o leram, confirmam que realmente trata-se sobretudo de uma história de terror. Uma história que, na verdade, eu pensei nela assim um bocado, falando sinceramente, um bocado de repente, mas baseado noutros livros e até em filmes que eu aprecio, de terror e de ação e também de ficção, porque esta história pode-se dizer que tem ficção, claro, mas o foco aqui é definitivamente o terror. Gostaria de dizer, e vai passar agora também uma breve sinopse aqui escrita no vídeo, no meio destas imagens todas. Gostaria de dizer algumas coisas acerca desta história, que na verdade
Eu já tinha pensado, como já escrevo há alguns anos, sobretudo porque é algo que gosto de fazer. Às vezes eu digo, nem sempre, mas quando me perguntam eu digo, não, eu escrevo às vezes histórias, contos, o que quiserem chamar-lhes, que eu mesmo se os visse gostaria de os ir ler, porque eu aprecio um conto de terror, um conto de ficção, hum, e foi isso que eu tentei fazer nesta história, que eu já queria ter feito um especial de Halloween já o ano passado. Não o fiz na altura por um bocado por falta de tempo, devido a estava a fazer curso e também trabalho e tudo mais, e quando me passou pela cabeça fazer um especial de Halloween, uma pequena história, um conto, já era muito em cima do tempo, e este ano tentei antecipar-me um pouco a isso e comecei a preparar os primeiros textos, os primeiros esboços, até mesmo da capa do livro, ainda durante o mês de agosto. Em setembro, então, escrevi-o, e logo no primeiro dia de outubro, no presente mês de outubro de 2022, foi lançado digitalmente para venda na plataforma de publicação que eu uso. Link na descrição, como já referi antes. Especial de Halloween, porque é de terror. Não quer dizer que a história inclua os míticos, digamos, as míticas bruxas ou assim, nada disso. É uma coisa completamente diferente, mas como é de terror, e eu tentei fazer aqui algo, fazer aqui algo de um pouco de diferente, que eu nem sempre faço nas minhas histórias e que eu tenho notado, sobretudo nestas últimas histórias, nestes últimos 2 ou 3 anos, tenho notado que eu nem sempre incluo aquilo que se pode chamar de um vilão nas histórias. E tentei fazer isso aqui. Ou seja, como eu escrevo muita ficção, muita fantasia com seres, com criaturas, com entidades, e apresento sempre ou personagens novos ou personagens que já os uso mais recorrentemente, mas que tento ir desenvolvendo pouco a pouco ao longo das histórias. Eu reparei que anteriormente eu nem sempre tratava de criar um personagem que fosse, digamos, o mau, o vilão da história. E algo que eu gostaria de destacar, sobretudo aqui nesta apresentação, é precisamente isso: que quem ler a história vai notar que há na mesma a presença de certas criaturas, certos seres com que os protagonistas terão que lidar, certos problemas que eles terão que resolver, não é? Mas problemas esses que são causados por um personagem que é definitivamente, pode-se dizer, o vilão da história. Que é algo que eu notei, que passou-se algumas histórias que eu escrevi que não tinha propriamente um antagonista, digamos assim. Eu tentei fazer isso, e quem ler ou quem leu gostaria que visse isso, ok? Realmente há a presença na mesma dos seres míticos ou assim, dessas coisas que não existem, mas também há aqui a presença de uma pessoa que quer levar a sua adiante, prejudicando os outros personagens. Eu tentei fazer isso aqui e tentei fazer passar aquela imagem de que não, os vilões aqui não são propriamente aquelas
coisas, aquelas criaturas, aquelas entidades que os personagens vão encontrando. Eles estão lá e representam um problema, mas o mal é este. Que depois quem ler a história penso que irá perceber isso. Claro que, como eu já disse antes, isto trata-se de uma história de terror. Isto é uma história que se lê rápido. Eu diria que se uma pessoa ler, até mesmo fazendo uma pausa pelo meio, eu diria que em menos de hora e meia é aquele tipo de história que chega ao fim. Isto lendo com calma e até mesmo fazendo uma pausa. Porque uma coisa que eu gosto de fazer, sobretudo quando escrevo este tipo de conteúdo, é, ok, vamos dar aqui uma experiência às pessoas que leem, quase como se estivessem a ver um filme. É o tipo de conteúdo que eu gosto de escrever e de relatar. E eu mesmo penso para mim, eu gostava de escrever coisas que não sejam assim demasiadamente extensas, quando não precisam de ser, é claro. E ao mesmo tempo fazer isto quase como se fosse um filme, mas lá está, sob a forma de uma história escrita, neste caso de um e-book de terror, de uma história de terror, e foi isso que eu tentei fazer aqui. E quem ler vai ver que, sobretudo ali a partir mais ou menos do meio da história, mais ou menos ali a partir do sétimo, oitavo capítulo, mais ou menos, é quase, digamos que, para além do terror, muita ação sem muitas pausas. Outra coisa que, tal como outras histórias que eu já escrevi antes e publiquei antes, esta é uma história que, apesar de ser um especial de Halloween, deixa espaço aberto para uma possível continuação, que na verdade ainda não pensei como é que ela será, embora já tenha, na verdade já pensei numa ou duas ideias, talvez fazer uma mistura das duas ou algo assim do género, já pensei, mas não a comecei a desenvolver ainda, mas deixa espaço para uma possível continuação, que pode ser outro especial de Halloween, pode ser apenas uma história que não precisa de ser necessariamente um especial de Halloween, mas deixou espaço para uma possível sequência. Que mais é que posso aqui dizer-vos para além daquilo que já tinha pensado? Esta é uma história que, como posso pôr isto? É uma história que penso eu, para quem gostar do género, não é? Porque é preciso gostar-se do género, pode realmente, digamos, fazer o leitor ler ali logo do princípio ao fim e dar-lhe aquela experiência de. Parece quase o enredo de um filme de terror, mas sob a forma de um texto. É essa, sobretudo, a minha finalidade com esta história em particular e com outras que já escrevi ou que penso vir a escrever. E isto leva-me ainda, já agora, para não ficar demasiado extensa a apresentação, até porque estão a ouvir isto no YouTube e é um vídeo com imagens apenas. Espero eu ser apenas a primeira de algumas que eu gostaria de fazer, pois tenciono apresentar outras histórias e contos que virei a escrever ou que já escrevi. Isto leva-me a dizer que tenho outras ideias para outros conteúdos assim deste género, desta história, deste terror de ficção ou desta ficção de terror. E com esta apresentação gostaria também de apelar a que quem ouvir e quem for dar uma olhada, se tiverem interesse, claro, adquirir um exemplar ou então partilhar com família ou amigos, se souberem de alguém que goste e goste de levar assim, não muitos, mas alguns sustos pelo meio, e que partilhem e que me digam ou nos comentários deste vídeo
ou até mesmo nas minhas redes sociais. Uso neste momento sobretudo o Facebook e ainda mais o Instagram, que vou deixar também aqui na descrição os links das minhas páginas. Digam-me o que acham, não só da história, mas também já agora da apresentação, e se querem ver mais apresentações do género, pois a minha ideia é realmente vir a publicar de uma forma relativamente regular mais algumas apresentações, assim comigo a falar para vocês um pouco sobre o conteúdo que eu produzo e que tenciono continuar a produzir. Seja muito ou pouca gente que o leia, é uma coisa que faço questão de continuar. Para esta apresentação é tudo da minha parte. Espero ter-vos despertado um pouco pelo menos um pouco, de curiosidade para esta história de terror, Rastro de Sangue, e para outras que estão para sair em breve. Outras já saíram, mas eu quero fazer as apresentações delas também. Gostaria que deixassem nos comentários o que acharam, partilhem, se assim puderem, com quem goste. E já agora vão também dar uma olhada nas minhas redes sociais e na plataforma onde tenho as histórias, pelo menos esta história já lá publicada. Obrigado a quem ouviu e a quem viu. Eu despeço-me, fico por aqui e vemo-nos em breve.